Muito bem, pessoal. Estamos começando a nossa aula, o resumo do conteúdo da aula, que depois será complementado com a nossa discussão na aula síncrona. Esse resumo aqui vai tratar do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviço, o ICMS, que tem a legislação que eu estou trazendo aqui na lâmina como referência e contexto para estudo. Eu peço que vocês atentem para um fato que agora a gente vai começar a conviver nas nossas próximas aulas, que é a legislação não unificada. Então a gente vai tratar de tributos estaduais e municipais e cada ente da federação tem a prerrogativa de disciplinar a sua legislação local. Eu trago aqui a legislação do estado do Rio Grande do Sul, por óbvio, para contextualizar, mas o cerne da nossa investigação e da nossa aula vai se concentrar nas normas gerais previstas na Constituição e previsto na Lei Complementar 87, conhecida como Lei Candir. Então, a competência do ICMS está definida no artigo 155, inciso 2, e é a partir desse dispositivo aí que a gente precisa trabalhar e entender aquilo que pode ser suscetível de tributação e aquilo que está afastado da incidência do ICMS, certo? Então, lendo com atenção ali o artigo 155, vocês percebem o que o legislador, o constituinte, autorizou que os estados pudessem, no exercício de sua competência tributária, legislar e disciplinar sobre a incidência. Esse dispositivo elucida uma série de questões e conflitos que estão surgindo ultimamente, especialmente em relação de atividades tecnológicas que são prestadas pelos contribuintes, pelas empresas, enfim, o mercado, e que por via de regra os estados querem tentar lançar mão e fazer incidir a tributação sobre essas atividades. O importante é atentar para a regra de competência que está aí transcrita na lâmina que eu apresento para vocês. E aí, pegando isso e decompondo, a gente vai ter 5 bases econômicas distintas, que uma operação não se confunde com a outra. Eu tenho a operação de circulação de mercadoria, no primeiro lugar, que é a origem do tributo, que lá atrás era o imposto de vendas e consignação, que depois vem dar lugar ao ICM, e ele só tinha essas 3 letras para representá-lo. E aí vem a Constituição de 88 e amplia essa base de tributação para outras operações. A operação de circulação de mercadoria pressupõe a troca de titularidade, daí a palavra circulação, e essa mercadoria ela precisa ser um bem físico, tangível, corpóreo. Essa é uma decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal, já julgada há muitos anos, e aí agora com a difusão das operações em torno de intangíveis, a venda de softwares e a celebração de negócios em que não há troca física de um bem móvel, corpóreo, tem sido motivo de muita discussão e tem no Supremo ainda uma repercussão geral sobre a incidência sobre o software download, em que pese o STF já tenha se pronunciado, ele colocou em repercussão geral essa matéria e isso pode ser julgado a qualquer momento. A prestação de serviço intermunicipal e interestadual de transporte, ela quase que se choca com a competência do ISS, que a gente vai ver na aula seguinte, mas interessa aqui chamar a atenção que é um tipo de transporte, um tipo de prestação de serviço, melhor dizendo. É o serviço de transporte que ultrapasse as fronteiras do município, porque se esse transporte for realizado dentro de um município, intramunicipal, ele terá que ser tributado pelo ISS, que é um outro tributo de competência dos municípios, e não pelo ICMS. Além do transporte, a gente poderia ainda destacar a comunicação. Foi um pleito dos estados para poder fazer incidir o ICMS sobre as operações com telefonia e TV por assinatura. Isso foi feito no texto da Constituição e, portanto, essa competência está lá na regra constitucional e pode ser exigido. No que diz respeito à energia, a energia elétrica tem uma regra na Constituição que confere imunidade para a geração de energia elétrica, mas a distribuição de energia elétrica é tributada com autorização constitucional. Por fim, a operação de importação, e vejam só, a gente já estudou aqui
o imposto de importação, a gente já estudou IPI, já estudou PIS e COFINS, tributos que incidem sobre a importação. E aí o Estado sempre entendeu que não era justo que operações feitas dentro do território nacional tivessem ICMS e um produto que vem do exterior passasse a ser negociado sem incidência do ICMS. E aí pleiteou-se a incidência do ICMS na operação de importação, que na minha opinião é inconstitucional, deveria assim ser, ainda que modificado por emenda à Constituição, mas essa questão já é superada. Desde a emenda constitucional que inseriu esse dispositivo, se admite, inclusive, nas operações realizadas por pessoa física contribuinte não habitual, que a habitualidade no ICMS é uma característica. Só pode tributar e recolher ICMS aquele que pratica atos de mercancia, aquelas operações em que constituem objeto da sociedade, de modo que operações que não estão relacionadas com um ato de mercancia não deveriam incidir. No entanto, no caso da importação, isso ocorre e ocorre com autorização do texto da Constituição. O aspecto material ele vem disciplinado e pormenorizado no artigo 2º da Lei Complementar 87, a Lei Candir, e aqui eu transcrevo. Basicamente, são as hipóteses que nós trabalhávamos agora há pouco, fazendo uma análise do artigo 155, inciso 2 da Constituição, e o parágrafo 1º do mesmo dispositivo faz mais uma pormenorização do que propriamente a identificação de um outro aspecto material que seria até inconstitucional, se não previsto no texto da regra de competência. A gente tem ainda o aspecto quantitativo, que é a forma de apuração do tributo, e a base de cálculo do ICMS, via de regra, é a operação, é o valor atribuído à operação de circulação de mercadorias, e a gente tem no artigo 13, inciso 1, a regra geral. Então, essa é a base de cálculo, é esse o valor que vai se colocar ali nesse fator, nesse primeiro fator base de cálculo. E aí depois a gente tem uma série de incisos que disciplina aquelas outras operações referidas lá no artigo 2º que a gente acabou de mencionar. Mas via de regra nós poderíamos estabelecer que é o valor do negócio, o valor da operação. Eu chamo atenção aqui para a hipótese do artigo 13, inciso 5º, que coloca ali como a base de cálculo do ICMS na importação os seguintes valores. O valor da mercadoria, o que nós já havíamos falado, é óbvio, mas aí notem o inciso B, a linha B, C, D, E, com a redação dada pela Lei Complementar 114. Ela faz incluir na base de cálculo do ICMS uma série de outros tributos, tá? E aí parece óbvio que essa inclusão de tributos na base de cálculo do ICMS configuraria uma inconstitucionalidade, muito especialmente em razão da decisão do Supremo recente que abordou matéria similar no que diz respeito ao PIS e a COFINS, excluindo o ICMS da sua base de cálculo. No entanto, há julgamentos antigos que reconhecem a constitucionalidade dessa base de cálculo. E mais, nós temos no artigo 13, parágrafo 1º, o chamado cálculo por dentro do ICMS. Esse é um tema que eu quero trabalhar no encontro presencial e explicar para vocês o que isso significa. Já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e foi declarado constitucional esse chamado cálculo por dentro. Mas a toda evidência me parece incorreto, inadequado e merece ser revisitado, especialmente em razão desse precedente que eu mencionei. O aspecto temporal, que é o momento em que se considera ocorrido o fato gerador para fins de apuração e recolhimento do ICMS, está expresso no artigo 12 da Lei Complementar, mas basicamente é o momento da ocorrência da operação, do negócio. E aí, o aspecto espacial, aonde que se deve tributar o ICMS,
ele tem a complementação do aspecto quantitativo. Nós falamos agora há pouco no aspecto quantitativo apenas com relação à base de cálculo, eu não falei a alíquota, e agora é possível fechar a explicação pegando a base de cálculo que nós vimos e identificando qual é a alíquota que vai ser aplicada. E aqui eu crio uma bifurcação. Nós temos duas hipóteses, dois tipos de operação. Aquela operação chamada interna, realizada dentro de um mesmo estado, e nós estamos falando aqui de um tributo estadual. Então, quando nós temos o vendedor e o comprador dentro do Rio Grande do Sul, aplica-se a lei vigente dentro do Rio Grande do Sul. E aí eu devo consultar a lei do Rio Grande do Sul para saber qual é a alíquota que se aplica naquele produto. O ICMS ele é um imposto seletivo, ele é regido pelo princípio da seletividade, então ele tem alíquotas variadas, mas de um modo geral no Rio Grande do Sul a alíquota básica é 18%. Então, se nós estivermos com um comprador e vendedor dentro do Rio Grande do Sul, não haverá dúvida em afirmar que a alíquota é 18%, porque vigora, aplica-se a alíquota interna. Quando a operação é interestadual, aí é que surge o problema. Estados brigam pela arrecadação do ICMS. O estado da origem quer ficar com todo o ICMS e o estado do destino quer ficar com todo o ICMS. Numa forma de decidir de forma salomônica, o constituinte resolveu separar o ICMS, dividi-lo. Uma parcela na origem e uma parcela no destino. E aí criou o chamado diferencial de alíquota, que é nada mais do que a divisão do ICMS, que seria pago uma única vez, mas em duas etapas. Quando a mercadoria é vendida, é recolhida a alíquota interestadual no estado de origem, e aí depois, quando chega no destino, a operação tem que ser complementada com a diferença de alíquota entre o que já foi pago e aquela alíquota interna. Exemplificando aqui, imaginando que o destino seja o Rio Grande do Sul, a alíquota interna é 18%. O que teria acontecido na origem? Teria sido tributado por uma alíquota de 12%, e ao chegar no Rio Grande do Sul, de 12% para 18%, faltam 6%. Teria que se fazer um recolhimento desse diferencial de alíquota no percentual, no patamar de 3%. E aí nós chegaríamos nessa soma das duas alíquotas na alíquota interna, como se uma única operação fosse. Então, quando se fala em operações interestaduais, não se está falando de dois tributos, não se está falando como equivocadamente alguns chamam de imposto de fronteira. Acontece uma fiscalização na fronteira, é verdade, mas ele não é um imposto de fronteira, ele é um imposto o mesmo, que incide sobre a operação de circulação de mercadorias, mas que ele será dividido para agradar os estados e, obviamente, desagradar os contribuintes, que geram um custo de conformidade, um custo de transação pesadíssimo, enorme, muito elevado. O contribuinte desse tributo está descrito no artigo 4º da Lei Complementar 87, via de regra é o comerciante, é aquele que pratica com habitualidade, como diz o próprio artigo 4º, as operações de mercancia, vendendo os produtos objeto da sua atividade empresarial. E aí, excepcionalmente, no caso da importação, diz ali o parágrafo único que poderá ser uma pessoa física, mesmo que sem habitualidade ou intuito comercial, ele faça a importação, certo? Então, esse é um resumo, é a síntese da aula sobre ICMS, que depois aprofundaremos no nosso encontro presencial na aula síncrona.